Kanru tentou se justificar, dizendo que tudo aquilo era coisa de Afrosa. Mas então, para surpresa de todos, Afrosa confessou que tinha sentimentos por Kanru e queria terminar o noivado com Rached. O casamento estava cancelado. Rached ficou devastado. Sentia raiva, decepção e uma dor sufocante no peito. Sem dizer mais nada, voltou para o quarto, arrumou suas malas e na manhã seguinte, partiu para Dhaka. E aí, pessoal? Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em mais um caso real que é tão assustador quanto intrigante. Desta vez, nossa história nos leva até Bangladesh, mais precisamente a cidade de Tangail, que fica no distrito de mesmo nome, às margens do rio Louajan, na divisão de Dhaka. E acreditem, essa história é um verdadeiro emaranhado de acontecimentos bizarros e complicados. Tudo gira em torno de dois irmãos que disputavam a atenção de um jovem, cada um tentando provar que era mais carinhoso e dedicado do que o outro. Mas as coisas tomam um rumo ainda mais inacreditável quando eles começam a dividir os horários de amor, e no fim das contas, acabam brigando por um homem mais velho. O que realmente aconteceu nessa trama inesperada? Fiquem com a gente, porque vamos contar todos os detalhes dessa história inacreditável. Antes de começarmos essa história, já sabe, né? Não esquece de deixar aquele like, comentar aqui embaixo e, claro, se inscrever no canal. Ah, e se puder, compartilhe essa história com seus amigos, ela realmente merece ser ouvida. Agora, sem mais demora, vamos lá. A história de hoje nos leva a Tangail, uma cidade em Bangladesh, e gira em torno de uma família que, à primeira vista, parecia perfeita. O marido, Kanru, nasceu em 1962 e em 1988, se casou com Lamia, que era 2 anos mais nova. Lamia vinha de uma família rica e tradicional da região. Seu pai e seu tio administravam plantações e fazendas desde 1949. Com esse histórico, Lamia trouxe sua experiência para os negócios da família e passou a administrá-los ao lado do marido. Um ano depois do casamento, em 1989, nasceu o filho do casal, Rached. Além de ser um jovem bonito, ele era extremamente inteligente e se destacava nos estudos. Apesar de demonstrar interesse nos negócios da família, sua mãe queria que ele almejasse algo maior. Por isso, sempre o incentivou a focar nos estudos e construir uma carreira promissora no mundo das finanças. Seguindo esse conselho, Rached se formou em uma faculdade renomada em Tangail, e depois, se mudou para Dhaka, onde conseguiu um cargo de diretor financeiro em um banco privado. Com Rached longe, Kanru e Lamia entraram na fase do ninho vazio. A princípio, parecia que tudo continuaria tranquilo na casa deles, mas as coisas começaram a mudar. Kanru sempre se achou um homem charmoso e adorava estar no centro das atenções. No início do casamento, Lamia até achava isso cativante, mas com o tempo esperava que ele amadurecesse. E, aparentemente, ele tinha. O problema foi que, depois que o filho se mudou, Kanru começou a levar uma vida dupla. Ele passou a beber escondido e a se envolver com mulheres mais jovens. Embora algumas pessoas da comunidade soubessem, ninguém tinha coragem de contar para Lamia, já que ela era muito respeitada. Mas a verdade não ficou escondida por muito tempo. Em certo momento, alguém resolveu alertá-la sobre as traições, e tudo explodiu de vez quando ela flagrou o marido com uma de suas funcionárias em um hotel. Mesmo demitindo a funcionária, Lamia não conseguiu tomar a decisão de se separar. Os motivos eram muitos. Além de ainda amar Kanru, ela queria preservar a reputação da família e proteger o filho de qualquer escândalo. Ela temia que, caso a traição do pai viesse a público, isso prejudicasse Rached no futuro, especialmente em um país onde a reputação familiar ainda tem um peso enorme. Assim, Lamia decidiu perdoar Kanru, que jurou que mudaria dali em diante. Ela também optou por esconder toda essa história de Rached, acreditando que era o melhor para ele. Curiosamente, quase todos os funcionários de Lamia sabiam das escapadas do marido, mas, por respeito e lealdade, decidiram manter o segredo. No início de 2019,
Lamia começou a enfrentar sérios problemas de saúde e passou a receber tratamento em casa. Como não tinha mais condições de administrar os negócios, delegou as responsabilidades para seus funcionários e sua cunhada, enquanto confiava a parte financeira ao marido, Kanru. Infelizmente, sua saúde só piorou, e em fevereiro daquele ano, ela faleceu. A morte da mãe abalou profundamente Rashid, que chegou a cogitar largar tudo e voltar para Tangail. No entanto, ao lembrar do desejo de Lamia de vê-lo construindo uma carreira de sucesso na cidade grande, ele decidiu permanecer em Dhaka. Ainda bem que Rashid pôde contar com o apoio de sua namorada, Farzana, durante esse momento difícil. Eles estavam juntos há cerca de 1 ano e se conheceram no trabalho. Farzana era técnica de suporte ao cliente em uma empresa de internet e visitava o escritório de Rashid com frequência para lidar com instalações e manutenção de rede. Ela sempre foi muito atenciosa, ajudando Rashid tanto emocionalmente quanto fisicamente, sendo exatamente o que ele precisava naquele momento. Alguns meses depois do falecimento da senhora Lamia, em abril de 2020, Farzana apresentou Rashid à sua irmã mais nova, Afroza. Ela tinha acabado de se mudar de Mymensingh para Dhaka após perder o emprego por causa da pandemia. Sem muitas opções, Afroza foi morar com Farzana no pequeno apartamento que ela alugava. No começo, estava tudo bem, mas conforme os meses foram passando, a presença da irmã começou a pesar. A pandemia afetou o trabalho de Farzana, e como muitos de seus clientes haviam interrompido as operações, as dificuldades financeiras só aumentaram. Foi aí que Rashid começou a ajudar. Ele levava comida, dava um suporte financeiro aqui e ali, e naturalmente, os três foram se aproximando. Rashid começou a compartilhar histórias sobre sua mãe e os negócios da família, e, com o tempo, sugeriu que Afroza visitasse seu pai em Tangail para ver se conseguia alguma oportunidade por lá. A ideia pareceu boa para todos, mas acabou sendo adiada por conta das restrições de viagem ainda em vigor. O problema é que, depois de 2 meses dividindo o mesmo espaço, Afroza e Rashid começaram a se aproximar demais. E então, em junho de 2020, tudo desmoronou. Um dia, movida pela curiosidade, Farzana pegou o celular da irmã e encontrou mensagens no WhatsApp entre ela e Rashid. O choque foi imediato. As conversas não deixavam dúvidas, os dois estavam tendo um caso em segredo. O coração de Farzana se partiu. Ela nunca imaginou que sua própria irmã pudesse fazer isso com ela. A descoberta resultou em uma briga feia entre as duas, e quando Rashid chegou, tentou acalmar a situação, mas foi inútil. Ele acabou admitindo que tinha se apaixonado por Afroza e que queria ficar com ela. Pediu desculpas, mas nada do que dissesse conseguiria consertar a dor que Farzana sentia. Sem pensar 2 vezes, ela arrumou suas coisas e foi embora, sem dizer para onde estava indo. A partir daí, Rashid e Afroza assumiram o relacionamento. Ele passou a sustentá-la financeiramente e começou a fazer planos para o futuro juntos, incluindo o casamento. Já Farzana, ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ela. Seu desaparecimento deixou uma sensação amarga no que antes era uma relação próxima entre os três. Mas 2020 não estava fácil para ninguém, e Rashid também sentiu isso no bolso. O banco onde ele trabalhava começou a fechar algumas filiais, resultando em cortes de funcionários. Apesar de ter mantido o emprego na sede principal, seu salário foi reduzido significativamente. E como ele ainda sustentava Afroza, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Foi então que, em julho de 2020, Rashid recebeu uma ligação inesperada do pai, o Sr. Kanru. A notícia: Farzana agora estava trabalhando em uma das fazendas da família. Kanru ficou sabendo da confusão envolvendo os três, mas simplesmente ignorou os detalhes e ressaltou que Farzana era uma trabalhadora esforçada, merecia uma oportunidade. Rashid, já esgotado por tudo o que tinha acontecido, apenas disse ao pai para fazer o que achasse melhor. Se ela encontrou um jeito de seguir em frente, que fosse assim. Em agosto de 2020, Rashid, então com 30 anos, estava nos preparativos finais para o casamento com Afroza. O casal voltou para Tangail para discutir os planos com o pai de Rashid, principalmente porque precisavam de ajuda financeira.
A família de Afrosa estava passando por dificuldades e não tinha condições de contribuir para a cerimônia. Então, enquanto organizavam os detalhes, o que deveria ser um momento feliz logo se transformou em um verdadeiro caos. Foi quando o pai de Rashid soltou uma bomba. Ele também estava planejando se casar e não com qualquer pessoa, mas com Farzana, a ex de Rashid. A notícia pegou Rashid completamente desprevenido. Seu pai, que havia ficado viúvo há apenas 6 meses, agora queria se casar com sua ex-namorada que, para piorar, era a irmã de Afrosa. A situação era desconfortável, para dizer o mínimo. Rashid ficou indignado e confrontou o pai, exigindo explicações. Mas Kamrul não se abalou. Ele afirmou com todas as letras que amava Farzana e que ela o amava de volta. Idade? Fofocas? Para ele, nada disso importava. Kamrul ainda revelou que, após o casamento, Farzana ficaria responsável pela plantação e pelos negócios da família. Isso só aumentou a revolta de Rashid. Mas, para seu desespero, o pai permaneceu firme, deixando claro que sua decisão era final. Afrosa, por sua vez, tentou argumentar com a irmã, pedindo que reconsiderasse e escolhesse alguém mais próximo da sua idade. Mas Farzana não deu a mínima. Rashid então buscou apoio dos tios, esperando que eles interferissem, mas a resposta só piorou sua frustração. Eles disseram que sua falecida mãe já havia mencionado que Kamrul poderia se casar novamente para evitar a solidão. Além disso, revelaram que Kamrul já havia garantido sua parte na herança e a de Rashid também. Para sua surpresa, ele descobriu que sua mãe havia deixado apenas 15% da riqueza da família para ele, enquanto 80% ficaria com Kamrul, confiando que ele garantiria o futuro do filho. Aparentemente, ela acreditava que Rashid seguiria um caminho semelhante ao do pai e se casaria com alguém rico, assim como Kamrul fez no passado. Essas revelações fizeram Rashid questionar tudo. Será que seu pai havia manipulado os acontecimentos para ficar no controle da herança e dos negócios? Será que sua mãe realmente tomou essa decisão sozinha? Ele não tinha provas de nada, mas as dúvidas começaram a atormentá-lo. O clima em casa ficou cada vez mais pesado. Kamrul prometeu arcar com todos os custos do casamento de Rashid e Afrosa, mas isso não serviu de consolo. Para ele, tudo aquilo parecia uma grande jogada do pai. De qualquer forma, não havia nada que pudesse fazer para impedir o casamento. Kamrul estava decidido, Farzana não se importava e Rashid sentia que estava apenas sendo arrastado pelos acontecimentos. Depois de uma semana na casa do pai, Rashid começou a notar um comportamento estranho em Afrosa. Sua noiva estava diferente, mais distante. Além disso, passou a passar muito mais tempo ao lado de Kamrul. Preparava o café dele, o acompanhava à fazenda, ficava ao seu lado no jardim e até discutia com Farzana sobre quem deveria acompanhá-lo em certos compromissos. No começo, Rashid tentou ignorar, pensando que talvez ela só quisesse agradar o sogro, já que ele estava pagando pelo casamento. Mas, ainda assim, algo parecia errado. Então, numa noite de setembro de 2020, enquanto Rashid se preparava para dormir, ouviu a voz de Kamrul na sala. Seu pai disse: Farzana, esta noite você não precisa ir para o meu quarto, não é sua vez. Rashid ficou paralisado. Uma sensação estranha tomou conta dele. Confuso e inquieto, ele resolveu checar Afrosa, que deveria estar dormindo no quarto ao lado. Foi até lá e tentou abrir a porta, mas estava trancada por dentro. Por um momento, ele apenas ficou parado ali, encarando a maçaneta. Depois, suspirou, balançou a cabeça e voltou para o seu próprio quarto, tentando afastar os pensamentos perturbadores que estavam começando a se formar em sua mente. Por volta da 1 da manhã, Rashid acordou com sede e foi até a cozinha buscar algo para beber. No caminho de volta, percebeu que a porta do quarto de Afrosa estava entreaberta. Achou estranho. Deu uma espiada lá dentro. Ela não estava lá. Seu estômago se apertou. Tinha alguma coisa errada. Com um incômodo crescendo dentro dele, subiu as escadas e foi até o quarto do pai. Encostou o ouvido na porta e ouviu a voz de Afrosa lá dentro. O sangue ferveu. Sem pensar 2 vezes, bateu na porta com força até que Kamrul, enfim,
Abriu. Afrosa estava ao lado dele. Kanru tentou se justificar, dizendo que tudo aquilo era coisa de Afrosa. Mas então, para surpresa de todos, Afrosa confessou que tinha sentimentos por Kanru e queria terminar o noivado com Rached. O casamento estava cancelado. Rached ficou devastado. Sentia raiva, decepção e uma dor sufocante no peito. Sem dizer mais nada, voltou para o quarto, arrumou suas malas e na manhã seguinte, partiu para Dhaka. De volta à cidade, ligou para seus 2 tios e contou tudo o que tinha acontecido. Eles decidiram confrontar Kanru e exigir explicações. Mas, como irmãos mais novos, não tinham muito poder sobre ele. Kanru simplesmente deu de ombros, dizendo que estava apenas escolhendo a melhor parceira para si. Agora tanto Afrosa quanto Farzana querem se casar comigo, ele se gabou. Vou decidir qual delas é a melhor opção para mim. A outra pode ficar com Rached. Simples assim. Os tios tentaram alertá-lo de que talvez as moças estivessem apenas interessadas em sua riqueza. Mas Kanru apenas riu e respondeu, com um tom arrogante: vocês não entendem. Sempre fui um conquistador de mulheres. Então, em dezembro de 2020, tudo mudou de rumo. Kanru decidiu expulsar Afrosa de casa e mandou ela voltar para Dhaka, para tentar fazer as pazes com Rached. Mas Afrosa se recusou. Depois de tudo o que aconteceu, ele nunca vai me perdoar, disse. Kanru, sem demonstrar o menor remorso, anunciou que tinha tomado sua decisão, ele iria se casar com Farzana. Quanto a Afrosa, que se virasse. Mas, se conseguisse reconquistar Rached, ele pagaria todas as despesas do casamento. Naquela tarde, por volta das 4, Afrosa foi até uma das fazendas da família, onde Farzana supervisionava o trabalho dos funcionários. Chamou a irmã para trás do galpão, dizendo que precisava conversar. Mas, em vez de palavras, o que veio foi um golpe certeiro. Afrosa sacou uma faca e atacou Farzana. A irmã tentou reagir, mas a fúria de Afrosa foi mais forte. Ali mesmo, naquele chão de terra, Farzana perdeu a vida, com apenas 29 anos. Achando que ninguém tinha visto nada, Afrosa tentou fugir. Mas vários trabalhadores testemunharam tudo e imediatamente chamaram a polícia. Apenas 3 horas depois, ela foi encontrada escondida em uma casa abandonada e presa. A notícia abalou toda a família. Mas, surpreendentemente, Kanru não parecia abalado. Segundo rumores, ele teria comentado: com o dinheiro que eu tenho, arranjar outra mulher não vai ser difícil. 2 dias depois, outra reviravolta. Um jovem chamado Emran apareceu na casa de Kanru, furioso. Sua namorada, Jasmine, que trabalhava na fazenda, havia contado que Kanru tinha tentado assediá-la, não uma, mas 2 vezes. Emran levou o irmão mais novo, Tariq, junto com ele. A raiva deles era incontrolável. Em um ataque violento, esfaquearam Kanru, que morreu ali mesmo, aos 56 anos. Depois do crime, Emran e Tariq não fugiram. Foram direto para a delegacia e se entregaram. A investigação revelou uma teia de mentiras, traições e ganância, deixando Rached atordoado. Mas, curiosamente, não de coração partido. Seu tio, que morava em Tangail, pediu para ele voltar e assumir a administração das propriedades da família. Kanru tinha planejado tomar a maior parte da herança para si, mas, como morreu antes de formalizar um testamento, tudo acabou ficando para Rached. Durante as investigações, Afrosa não hesitou em confessar seus motivos. Ela admitiu que ficou deslumbrada com a riqueza de Kanru e viu ali uma chance de escapar da pobreza que carregava desde a infância. Seu plano era simples: conquistar Kanru e, com isso, garantir o controle sobre seu dinheiro e seus negócios. Segundo ela, fez de tudo para agradá-lo, deu a ele tudo o que queria. Mas quando ele escolheu Farzana no lugar dela, o ciúme tomou conta. A ideia de ver sua irmã ficar com tudo o que ela tanto desejava era simplesmente insuportável. Com o desenrolar do caso, outras revelações deixaram tudo ainda mais sombrio. A polícia contou a Rached que, antes do noivado, Afrosa já havia sido casada 2 vezes.
E ambos os casamentos terminaram pelo mesmo motivo: traição. Ela simplesmente não conseguia se prender a um único homem. Em contraste, Farzana sempre foi vista como uma mulher gentil e honesta. Saber disso fez Rashid se arrepender profundamente de ter escolhido Afroza no lugar dela. O julgamento de Afroza começou em maio de 2021, no Tribunal Superior de Tangail. As provas contra ela eram esmagadoras. Nenhuma testemunha apareceu para defendê-la. O tribunal a declarou culpada de assassinato premeditado. Além de roubo, no momento da prisão, ela ainda carregava parte do dinheiro de Kanru no bolso. No final, Afroza, que agora tinha 32 anos, foi condenada à prisão perpétua. Já o caso de Emran e Tariq teve um desfecho alguns meses depois, em julho de 2021. Durante o julgamento, testemunhas relataram que Kanru vinha assediando Jasmine repetidamente. Ele fazia comentários inapropriados e chegou a ameaçar tirar Jasmine de Emran. A atitude arrogante de Kanru, que acreditava que sua riqueza lhe dava poder absoluto sobre qualquer um, alimentou ainda mais a raiva dos dois irmãos. O tribunal reconheceu que eles tinham razões para odiá-lo, mas não podia simplesmente justificar um assassinato. No fim, Emran foi condenado a 15 anos de prisão, enquanto Tariq recebeu uma sentença de 10 anos. Que lições podemos tirar dessa história?